FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, pegando aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós estamos na série Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Bom, nesse início de capítulo, do capítulo 18, Jesus, eu falei no sábado sobre o maior no reino dos céus. O que Jesus disse sobre as crianças, quando ele percebeu a insensibilidade dos seus discípulos ao afastarem as crianças e às vezes não permitirem que as crianças se aproximassem, ou quando os discípulos questionaram quem é maior no reino dos céus, Jesus, chamando uma criança para o meio, ele disse que maior no reino dos céus eram aqueles que se convertessem e fossem como crianças, fossem humildes como as crianças. E pegando a sequência desse assunto, acredito que ainda assim, com aquela criança ali no meio, sendo usada como exemplo para os seus discípulos e também para todos aqueles que compreenderiam, chegariam ao conhecimento dessa palavra, Jesus ele começa a dizer daquelas pessoas que fazem as outras caírem em pecado. Só que existe um ponto muito importante nessa palavra que a gente precisa compreender, é que Jesus disse, se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos. Quem são esses pequeninos? Para Jesus, o que são esses pequeninos? Se Jesus já usou essa referência em vários lugares, principalmente naquela passagem quando Jesus está recebendo os seus fiéis lá no céu, vai chegar aqueles e dizer, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, nós falamos línguas, nós fizemos isso e aquilo, e Jesus diz, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês. E eles perguntam, mas por que nós fizemos tanta coisa no seu nome, mas o Senhor não nos conhece? E falou, olha, porque vocês me viram com fome, me viram com sede, vocês me viram doente, vocês me viram desamparados e não fizeram isso. E eles perguntariam, mas quando que nós te vimos assim e não te ajudamos? Aí Jesus diz, quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, vocês não fizeram a mim. E aí depois o contrário são aqueles que vão entrar no reino dos céus. Eles vão ser elogiados, convidados, vão ser chamados por Jesus e Jesus vai dizer, vocês são benditos porque vocês me ajudaram quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estive preso, quando eu estive doente. E os santos, os salvos vão falar, Senhor, mas quando que nós fizemos isso? E Jesus vai dizer, quando vocês fizeram tudo isso que eu falei para um desses meus pequeninos irmãos. E Jesus aqui volta a dizer, cuidado para não prejudicar os meus pequeninos. Os pequeninos que confiam em mim. E quais são esses pequeninos? Sim, são semelhantes às crianças, mas são pessoas que de alguma maneira passam pelos intempéries da vida, de alguma maneira não sofrem, são frágeis de alguma forma. E essas pessoas frágeis, muitas vezes, às vezes frágil no conhecimento, frágil na cultura, frágil na vida, na cultura mesmo, no financeiro, muitas vezes existem vários tipos de fragilidade. Mas pessoas, claramente falando, são pessoas que são enganadas facilmente por outras pessoas, são manipuladas, pessoas que são seduzidas, pessoas que são levadas por pessoas que querem de verdade abusar e explorar dessas pessoas. Quando nós olhamos para uma criança hoje, as crianças precisam ser protegidas. As crianças são frágeis. Uma criança não tem força física para se defender de um adulto perverso, maligno. Elas não têm força física e também não têm capacidade mental, capacidade de raciocínio de saber lidar com a conversa maldosa de um adulto maldoso.
Essa criança é frágil. E como as crianças são frágeis e elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser protegidas, elas precisam ser cercadas para não serem violentadas, tocadas, abusadas por homens perversos, mulheres perversas. Da mesma maneira, Jesus está aqui dando uma advertência: não façam pecar os meus pequeninos que confiam no meu nome. Cuidado, porque existem para Jesus pessoas que são pequenas, que são como crianças, que são frágeis e que elas são protegidas por nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Então, uma pessoa que às vezes vai usar do cargo, vai usar da autoridade, porque infelizmente hoje os abusos, eles acontecem porque existem adultos, pessoas malignas que usam do que tem da força física, da maldade na fala para poder seduzir e enganar esses pequenos. Da mesma maneira que existem pessoas assim que agem dessa forma no físico, também existem pessoas que agem assim na fé, que agem assim de outras maneiras. Quantos casos a gente liga na televisão, às vezes aparece no YouTube, um monte de coisa aí, de pastores, pessoas que se dizem líderes, pessoas que se dizem ser de Deus, mas acabam abusando da fé das pessoas, abusando fisicamente das pessoas, abusando de diversas maneiras. Jesus está dizendo: olha, se alguém fizer cair um desses meus pequeninos irmãos no pecado, esses que confiam em mim, se alguém desviar uma pessoa que confia em mim. E quantas pessoas já desviaram e afastaram da igreja por causa de comportamento de pessoas, por causa de gente? Muitas pessoas caíram na fé, desanimaram na fé, ou até mesmo se prenderam ao pecado por causa de pessoas que fizeram elas caírem nessa situação. Jesus disse que essa pessoa que faz alguém cair, um pequenino irmão de Jesus cair, era melhor essa pessoa nem ter nascido. Era melhor ela ter pendurado uma pedra no pescoço e lançado ao mar, porque tão terrível será. Ele ainda continua dizendo que haverá um grande sofrimento na terra, no mundo inteiro, por causa da tentação ao pecado. É inevitável que o pecado aconteça, ele vai acontecer, mas aquele que provoca o pecado na vida de um pequenino irmão de Jesus, essa pessoa terá um sofrimento maior ainda. Então tem que ter muito cuidado. A gente que causa influência nas pessoas, as pessoas que estão sob liderança pensam: eu sou pastor, então eu vou ser adorado, vou ser desejado, vou ser acolhido, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Cuidado, viu? Cuidado, porque se não cuidar do rebanho do Senhor com fidelidade, se não cuidar do rebanho do Senhor com responsabilidade, se não cuidar dos pequeninos irmãos, aqueles que são frágeis, não adianta a gente abusar das pessoas. Tem gente que abusa financeiramente, abusa de diversas maneiras, induz de diversas maneiras. Tem que ter cuidado, porque essas pessoas não sabem o que espera por elas. O próprio Jesus disse que uma pessoa que faz isso deveria nem ter nascido. Era melhor pegar uma pedra e pôr no pescoço e pular no mar. O próprio Jesus está falando que era melhor a pessoa suicidar, tirar a própria vida, do que fazer cair em pecado um pequenino irmão de Jesus. Não estou falando que é isso, viu, gente? Ninguém faça isso, pelo amor de Deus. É que a gente precisa entender. O amor de Deus, ele cobre multidão de pecados e o Senhor está disposto a transformar as nossas vidas a partir do momento que a gente se arrepende. Então, se a pessoa está vivendo no erro, ela está vivendo no pecado, ela está fazendo o que não deve, ela está prejudicando outras pessoas, seduzindo outras pessoas para o caminho do erro, é tempo de mudar. A palavra do Senhor, ela fala: o ímpio é aquele que pratica o pecado, mesmo sabendo que é pecado, e ele continua, e a igreja hoje está cheia de gente ímpia. Tem um monte de gente ímpia dentro das nossas reuniões, das nossas comunidades. Então a gente precisa entender: existe jeito para o ímpio? Existe. A partir do momento que ele ouvir a mensagem, ele cair na real. E ele se arrepender. E ele decidir mudar. Quem muda a gente é Jesus. Como eu estava ouvindo o pastor Renato falar aqui antes, mais cedo no programa dele, que a gente não precisa esconder nossa feiura do Senhor. A gente precisa mostrar nossa feiura e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque não existe gente perfeita não, viu, minha gente? Todas as pessoas debaixo desse sol aqui, não tem ninguém perfeito não. E aquele que bate no peito e fala assim: eu sou perfeito, eu não peco, essa pessoa já pecou só de dizer que não pecou.
Enquanto nós vivermos aqui, nós estamos debaixo do amor de Deus, da graça de Deus, de fé em fé e de glória em glória, procurando melhorar todos os dias, procurando evoluir todos os dias. Ser cristão não significa que você não vai pecar, mas ser cristão significa que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Porque é inevitável que haja o pecado, é inevitável, nós estamos sujeitos ao pecado enquanto estivermos aqui. Não existe ninguém flutuando, santo demais aqui, que não seja tentado. A questão não é ser tentado, é ceder à tentação. Mas mesmo se pecar, a gente tem que tomar o cuidado, porque o diabo não quer fazer a gente pecar. Muita gente fala assim, olha, o diabo quer fazer eu pecar, eu pequei aí. Não, ele não quer fazer você pecar, ele quer prender você ao pecado. Porque se ele prender você ao pecado, você vai ficar preso e não vai conseguir abrir os olhos e os ouvidos para reconhecer que Jesus pagou um preço pelos seus pecados. Então a gente não precisa viver com pecado nas nossas vidas. Nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e todos os dias ele dá pra gente uma oportunidade de melhorar. Só que a questão de melhorar é melhorar mesmo. É eu procurar amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Não é eu pegar Tem gente que acha que o sangue de Jesus é igual um cartão de crédito. Pequei, plique. Não é assim o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado, todo. Se você pecou hoje, não se sinta culpado por isso, pelo amor de Deus, vai se arrepender, vai chorar, vai clamar a Jesus, vai colocar sua vida diante dele e aceitar o perdão dele para sua vida, porque tem perdão de Deus para você hoje. Deus não é como a gente, Deus não trata a gente como a gente trata as pessoas que erram com a gente. Quando alguém erra com a gente fica de bico, a gente fica com raiva, a gente fica distante da pessoa, mas Deus não é assim não. A gente pecou, ele já perdoou, porque antes mesmo da gente acordar, ele já sabia que a gente ia pecar naquele dia. Então o sangue de Jesus, ele está disponível para nos perdoar. A questão é que a gente precisa se arrepender de verdade e, ao invés de ficar sendo culpado, aceitar o diabo ficar nos acusando, porque uma das coisas que o diabo faz quando ele consegue fazer um crente, um filho de Deus pecar, é ficar em cima dele. Pecou, ele já fica em cima, como com aquela sobrecarga. Você pecou, Deus não te ama mais, você vai pro inferno, você não merece ser crente, você não merece viver, você não merece as promessas, você não merece nada. Ele começa a fazer um monte de pressão psicológica em cima do crente, aí o crente fica, e muita gente por causa disso, por não ter essa orientação, fica fraca, começa a desanimar, começa a parar de ir na igreja, porque errou, porque pisou na bola, e aí ao invés de se fortalecer, se afasta, aí fica fraco, aí de repente o diabo começa a colocar mais pessoas no caminho dela para levar ela para aquele pecado, aí daqui a pouco a fé dela tá morta, daqui a pouco ela não consegue mais ir na igreja, daqui a pouco ela foi seduzida pela bebida, foi seduzida pelo cigarro, foi seduzida pelas drogas, foi seduzido pela homossexualidade, foi seduzido pelo dinheiro, pelo roubo, muita coisa, né? Existem muitas coisas aí. Como disse Jesus, o sofrimento do mundo é muito grande por causa das tentações para o pecado. Então, realmente, nós estamos num constante sofrimento. Mas a gente precisa agarrar firme com Jesus, pegar as mãos dele firme e falar, Senhor, me ajuda. E ele ajuda mesmo, minha gente. Ele me ajuda mesmo. A palavra fala que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor levanta ele. E ele levanta mais do que 7 vezes, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se fazem novas sobre a nossa vida. Só que a gente precisa tomar esse cuidado. Os pequeninos de Jesus, os irmãos de Jesus, eles são protegidos por Jesus, e Jesus está de olho. Ele está de olho naquelas pessoas que querem fazer mal para os seus pequeninos irmãos, aqueles que confiam no seu nome, aquelas pessoas que muitas vezes não têm uma mentalidade desenvolvida, são pessoas mais carentes de conhecimento, de informação, pessoas que são levadas, assim, as pessoas vão enganando, sabe? Elas vão entrando na casa, vai falando um monte de coisa que não tem na Bíblia para a pessoa acreditar, só para poder guiar a pessoa e muitas vezes conduzir a pessoa ao erro. Existem muitas pessoas desse tipo aí. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus está de olho em gente que faz isso com os irmãos dele aqui na terra. Principalmente quando essas pessoas fazem um pequenino desse desviar ou morrer na fé. Então nós temos que tomar cuidado. Aí Jesus fala que é tão grave que é melhor essa pessoa que faz outra pessoa pecar cortar o pé e jogar fora. Ele fala assim, portanto, se a tua mão, o teu pé te faz pecar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, ou ser lançado no fogo eterno com as suas 2 mãos e seus 2 pés. Se o seu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os 2 olhos. Tomem cuidado para não desprezar um desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar
os que estão perdidos. Então a gente precisa tomar muito cuidado, mas é muito cuidado mesmo com essas coisas, pedir ao Senhor para que a gente seja sempre bênção na vida de alguém e não seja daqueles que Jesus está de olho. Eu vou falar de novo, Jesus está de olho nos pequeninos. Então aquelas pessoas que fazem os pequeninos caírem, elas precisam tomar cuidado. É melhor, se você é tentado, está realmente fragilizado em uma área da sua vida, alguma coisa te seduz, é melhor você pegar isso, cortar e jogar fora. Entendeu? Porque é melhor você entrar no céu sem isso do que você ir para o céu. Não estou falando literalmente da mão, do pé. Estou falando das coisas que fazem você pecar. Você precisa entender algo que a palavra de Deus nos ensina. E ainda Jesus disse, tomem cuidado, não desprezem nenhum dos meus pequeninos irmãos. A gente não pode desprezar nenhum dos irmãos da nossa comunidade, nenhuma das pessoas da nossa fé, nenhuma das pessoas que têm se reunido conosco para adorar e buscar a presença de Deus. Nós precisamos cuidar desses pequeninos. Aqueles que a gente acha que tem pouco conhecimento, são pessoas mais leigas, são pessoas às vezes que não conseguem discernir muitas vezes o bem e o mal, o que é certo, o que é errado na vida cristã. A gente precisa cuidar delas, porque quando nós cuidamos dos pequeninos, nós estamos cuidando de Jesus. Então existem aqueles que cuidam e existem aqueles que são cuidados por Deus. E nós precisamos entender isso e viver isso e ficar atento, porque tem muita gente esperta, viu? Tem muito crente, muito irmão, muita irmã esperta e esperto com as coisas que estão acontecendo aí no mundo, principalmente no nosso meio, no meio evangélico. Mas existem outros irmãos que não têm essa esperteza, não têm essa maturidade ainda. Interiormente, ainda na mente, são como crianças. E nós precisamos cuidar deles, velar por eles, orientar eles, ter paciência com eles. Jesus disse que não é para desprezá-los. Não é para desprezar o irmãozinho, a irmãzinha da sua igreja, não. É para cuidar, é para amparar, é para ajudar. Você está entendendo? Porque os anjos deles, os anjos, porque a Bíblia fala que o Senhor colocou anjos para nos proteger todos os dias. E Jesus diz aqui, ó, o anjo desses pequeninos, eles estão diante de Deus, eles estão na presença de Deus, do Pai Celestial, ou seja, tudo que acontece com eles, os anjos estão lá relatando para o Pai, ó. Então a gente não pode desprezar, nós temos que amparar e cuidar de todos os nossos irmãos, lembrando que o Senhor Jesus foi para buscar e salvar os que estavam perdidos. Se você está perdido, Jesus veio buscar e salvar você. Hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus e realmente permitir que Jesus cuide de você. Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. O Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Que o Teu amor, que a Tua graça maravilhosa se estenda sobre nós e que possamos de verdade viver a Tua palavra. Senhor, livra-nos de fazer o mal e livra-nos também, Senhor, de desprezar aqueles que o Senhor ama, que possamos viver sempre debaixo da Tua proteção, nos livre dos maus, dos perversos também. Guarda a Tua igreja, cada pessoa que me acompanha. Senhor, abençoe o Teu povo, nos ensine a viver a Tua palavra dia após dia, que nós possamos entender isso. E aquele que está perdido e precisa ser salvo, que no nome de Jesus ele seja alcançado hoje pelo Teu amor, que ele seja encontrado, Senhor, onde quer que ele esteja, que o Senhor toque o coração dele, que ele receba perdão dos pecados agora, que receba salvação em sua vida agora, que pela fé ele possa decidir e ter forças para seguir o Senhor Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém e amém.